Boa noite, gente. Vamos resolver agora essa questão sobre história. Vamos lá. Considerando as fronteiras entre religião e política, com base nos conhecimentos sobre o Estado moderno, assinale a alternativa correta. Letra A. O caráter laico pressupõe a separação entre Estado e religião, garantindo que os valores e dogmas religiosos não determinem as questões de governo e de Estado. Perfeito. Um Estado laico significa que a religião não interfere no Estado, não é a religião que governa o Estado. Perfeito. Letra B. O Estado neoliberal define-se pela participação de líderes religiosos em partidos políticos e em cargos no executivo e no legislativo. Falso. O que é um Estado liberal? O Estado liberal diz mais sobre a parte econômica do país, que é a mínima interferência do Estado. Na economia, no caso. Ou seja, pressupõe que, na verdade, ele propõe que o mercado se autorregule, ou seja, ele cuide dele mesmo, sabe? Que o Estado não interfira. E tem aquelas políticas de privatizações, né? Para diminuir ao máximo o poder do Estado, o poder na mão do Estado. Não tem muita. A questão do Estado neoliberal, do neoliberalismo, não tem muita correlação com religiosidade, com preceitos religiosos. Vamos lá, letra C. A antiga e estreita relação entre Estado e religião firma-se institucionalmente nos regimes democráticos representativos, servindo como um instrumento da sua consolidação. Não. A consolidação do regime democrático representativo não tem nada a ver com essa ligação de Estado e religião. Não necessariamente, entende? Letra D. Na democracia, o aumento de líderes religiosos em cargos no legislativo permite que as leis aprovadas sejam moralmente universais, pois são formuladas a partir de princípios religiosos. É exatamente o contrário, né? A gente não tem como dizer que as leis aprovadas serão moralmente universais se a gente tem legisladores formulando leis a partir de princípios religiosos únicos, né? Seus, por exemplo. Tem um legislador, tem um deputado federal, por exemplo, que é evangélico. Se ele for basear os projetos de lei dele todo apenas no evangelismo, ele vai excluir uma parte importante da sociedade, né, que é a galera muçulmana, a galera judaica, porque o Brasil é um estado laico. Então não vai ser moralmente universal, sabe? Não vai ser, vai seguir a moral daquela religião, de uma religião, da religião do legislador. Então vai ser moralmente excludente. Enfim, falso. Letra E. Um dos aspectos centrais do Estado laico é a proibição na sociedade civil de manifestações e práticas de diferentes grupos religiosos porque prejudicam a isenta participação cidadã. Falso. Estado laico não significa proibição de manifestação religiosa. Significa, inclusive, o contrário. Significa a proibição, né, da interferência religiosa no governo. Na teoria é isso. Na teoria é proibir que grupos religiosos interfiram no governo, que a religião governe. É a proibição da religião governar. Porque, por exemplo, numa teocracia, se a gente mistura religião e governo, numa teocracia, por exemplo, que é como acontece, o governo, ele vai governar, quem está no poder, o país, por exemplo, ele vai ser governado com base em tal religião. Como isso não pode acontecer com 2, 3, 4, 5 religiões, porque não faz sentido. Há choque de moral, há choque de preceitos éticos, porque as religiões têm vários pontos que se divergem, enfim, questão de opinião. E aí o que acontece? Vai ter uma religião, por exemplo. Os países árabes são muçulmanos e teocráticos. Ou seja, a religião deles e o Estado é teocrático. O Estado governa com base na religião, com base nos preceitos
da religião muçulmana. E isso mina qualquer possibilidade de outra religião se manifestar, entende? Por quê? Porque a lei é a religião muçulmana. Então não tem como um católico estar ali no meio, não tem como um bandista estar ali no meio, porque a religião é muçulmana. Enfim, é justamente esse Estado laico é justamente ao contrário do que está dizendo aqui. Permite sim e incentiva sim a manifestação em prática de diferentes grupos religiosos. Então a gente fica com a letra A como resposta.